As crianças vão ficar, né? Ou vão sair? Ah, tá. É que não vão ficar, ou não, tá, vão ficar. Então tá. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, a palavra de Deus nos diz assim: O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho. O caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Irmãos, dia 29 de novembro de 1947 foi um dia muito especial para os judeus. Se você se lembrar, foi nesse dia onde a União das Nações Unidas decidiu partilhar o território palestino entre israelenses e palestinos. Depois de 2000 anos sem um território fixo para morar, o povo judeu voltou a ter um território agora reconhecido pelas nações, lá onde é hoje chamado Israel. Certamente esse foi um retorno bastante glorioso. Os britânicos, na época, de 1947, havia acabado de terminar a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os britânicos que não foram aliados do povo judeu na Segunda Guerra Mundial, eles forneceram os carros de guerra deles para que os judeus saíssem comemorar. Mais de 600 mil judeus saíram às estradas comemorar esse momento histórico que é a volta do povo judeu a Israel. Então, esse foi um dia muito especial, porque foi um dia de um retorno para casa, de um retorno glorioso. E voltar para casa sempre é bom, não é? Quando você fica muito tempo fora de casa, aí diz, estou com saudade lá do meu cantinho. Samuel parece que não está com saudade, né? Abandonou, né? Foi e não volta mais de meses fora, tá tudo certo. Mas voltar para casa sempre é bom. E esse texto nos fala, então, esse capítulo 35, nos fala sobre um retorno glorioso. Um retorno glorioso, descrito acompanhado por 3 grandes bênçãos. A primeira delas é a alegria. Nós vemos do verso 1 ao verso 4 esse retorno sendo descrito como um retorno alegre. No verso 5 ao verso 7, nós vemos esse retorno sendo descrito como um retorno de restauração. A segunda bênção que acompanhou esse retorno foi a restauração. E do verso 8 ao verso 10, nós vemos a última bênção, que é a segurança. Alegria, restauração e segurança. Então, essas são palavras que costumam vir na nossa mente quando diz, quero voltar para casa.
É um ambiente que pelo menos deveria ser um ambiente alegre, um ambiente onde nós restauramos nossos relacionamentos com as pessoas que nós convivemos e um ambiente seguro, né? É um ambiente de segurança, é um ambiente onde nós deveríamos nos sentir seguros. Então, vamos ver como Isaías começa descrevendo como esse retorno de Israel, ele seria um retorno alegre. Por que um retorno? Isaías escreveu o livro dele quando o povo de Judá, ele escreveu esse livro para o povo de Judá. Então lembre-se, Israel ele começou a ser a nação a partir de qual rei? Deixa eu perguntar para vocês agora, para vocês pensar comigo. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Está meio duvidosa essa resposta de vocês. Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Então, começa com Saul. Quem vem depois de Saul? Davi. Depois, menos os meninos da liderança agora. Quem são os outros? Depois de Davi, quem é o próximo? Salomão. E aí, depois de Salomão, quem assume o trono no lugar de Salomão foi o seu filho Roboão. Mas Roboão governou poucos meses e já causou uma divisão no reino. Então, o reino de Israel ele se divide entre reino sul e reino norte. O reino norte fica com 10 tribos e o reino sul fica com 2 tribos, Judá e Benjamim. Os dois reinos, tanto o norte quanto o sul, depois de aproximadamente 100 anos, um dura mais, outro dura menos, mas eles são levados cativos por povos. Um é levados pelos assírios, outros são levados pelos babilônicos. E o povo de Judá, que era o reino sul, ele foi cativado, eles estavam cativos, eles foram levados cativos pelos babilônicos. E Isaías escreve esse livro para oferecer encorajamento e ao mesmo tempo juízo de Deus sobre ele, dizendo: olha, vocês estão cativos porque vocês abandonaram o Senhor por isso, por aquilo, vocês precisam se arrepender desses pecados. E ele faz isso praticamente durante toda a primeira parte do livro. E quando ele chega nesse capítulo 35, que já está encerrando essa primeira parte que eu falei, que vai até o capítulo 40, ele começa a oferecer uma certa esperança para o povo de Judá. Ele diz: olha, se vocês ouvirem todas as profecias que eu falei anteriormente com atenção, vocês se arrependerem de seus pecados, vocês voltarem seus corações para o Senhor novamente, vocês vão sair dessa. Vocês vão sair desse exílio. Vocês vão ter um retorno glorioso. Vocês vão voltar para casa de forma alegre, de forma restaurada e de forma segura. É isso que o texto está mostrando, oferecendo essa esperança. Mas esse texto ele não só oferecia esperança para o povo de Judá, mas ele oferece uma esperança para nós também, sobre o retorno glorioso que quando Cristo vir, ele instaurará nessa terra. Então entendam que as profecias do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, todos esses livros, eles sempre têm um duplo aspecto de cumprimento. Eles tinham uma mensagem para as pessoas da época que estavam ouvindo essas mensagens, ouvindo essas profecias, mas elas também têm um valor para nós, porque senão não precisava estar aqui. Se isso aqui só servia para os judeus da época, não fazia sentido estar aqui. Então, leiam Isaías, leiam os profetas do Antigo Testamento com essa perspectiva, sabendo que eles falaram para o povo da época e também falam para a gente hoje sobre algo que ainda pode acontecer. Então olha só como Isaías começa descrevendo no verso 1, que esse retorno de Judá seria um retorno alegre. Ele diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narcísio. Veja, irmãos, ele começa descrevendo esse retorno glorioso marcado pela alegria de uma forma muito peculiar. Esses três lugares, deserto, terra e ermo. Ermo é um lugar sem pessoas. Ermo é um local onde selva, né? É um lugar onde você não tem muita ajuda. Então, essas três palavras, esses três lugares, elas têm associações temáticas a lugares isolados, a lugares de solidão, a lugares de sobrevivência, a lugares difíceis, né? Agora, o que ele continua dizendo é que esses lugares do deserto, o ermo, eles se alegrarão como o narciso. Como o narciso. A ideia que o profeta aqui está querendo nos mostrar é que em meio a um deserto, flores nasceriam. Então,
essa é uma descrição que transmite alegria para nós. Porque deserto não é um lugar onde nasce flor. Um lugar ermo, um lugar onde você não tem nada de planta, só tem cacto ou coisas assim. Não é um lugar onde você vai encontrar um jardim. Mas ele está mostrando que nesse retorno, o deserto se alegraria. O deserto produziria flores. Olha o que ele continua dizendo no verso 2. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Veja, para descrever esse retorno alegre, ele continua nos mostrando como esses lugares, eles cantariam de alegria. Exultar, que significa que eles cantariam de alegria, porque Deus lhes deu a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Esses locais, Carmelo e Saron, é difícil para a gente, por vezes, entender os profetas e ler, porque eles sempre estão fazendo associações com lugares que a gente não faz a mínima ideia do que eles estão falando se você não der uma estudada. Então, esses lugares aqui, Carmelo e Saron, eram lugares onde tinha os cedros do Líbano. Se você ler no Antigo Testamento, você vai ver que Salomão, quando ele foi construir os templos, ele exigiu que tivessem cedros do Líbano para a construção do seu templo. Por quê? É a mesma coisa que a gente pegar as mais caras pedras que a gente tem hoje, mármore ou qualquer outra, para construir uma igreja, para construir um local onde nós vamos morar. Então, Salomão exigiu os cedros do Líbano porque eles eram um local eles eram madeiras que davam uma entonação extremamente bela. E o que o profeta Isaías está mostrando aqui é que nesses lugares no deserto, lugares que não remetem à vida, eles se alegrariam e eles floresceriam, eles teriam a beleza, a glória dos cedros do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Mas agora, pense comigo, os judeus da época, tente se colocar no lugar dos judeus da época. Se você já leu o Salmo 137, você vai ver que é um salmo extremamente triste, porque é onde eles estão descrevendo esse momento de exílio que eles estão. Então, tente aproximar na tua cabeça. É difícil para a gente aproximar, por vezes, profetas, porque a gente vive muito bem. Está todo mundo aqui trabalhando, como a gente cantou, tem veste, tem comida, está tudo certo. O país não está em guerra, a gente não está nem próximo do que a Venezuela está vivendo. Está todo mundo muito bem. E a gente, por vezes, ainda reclama, né, por causa da insatisfação do nosso coração. Mas a gente está vivendo muito bem. Agora, tente se colocar no lugar dos judeus que estavam longe de casa, que estavam isolados da sua nação. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. E eles, se você ler o Salmo 137, você vai ver a tristeza do coração deles. Ele diz, olha, os babilônios estão pedindo para a gente cantar, porque o povo judeu sempre foi um povo muito conhecido pelos cânticos que eles fizeram. Os salmos os cânticos deles. Eles estão pedindo para a gente cantar, mas a gente não tem vontade de cantar. Como a gente vai ter vontade de cantar se a gente está sendo escravo aqui? Se a gente está trabalhando, sabendo que o nosso trabalho não vai virar em nada, se a gente está sabendo que nossos filhos estão crescendo aqui, mas que eles vão continuar servindo esse povo que só quer explorar nós, que só quer explorar nossas forças. Imagine eles ouvindo essa profecia que o deserto floresceria, que eles voltariam a ser uma nação, que eles voltariam a ter esperança. Você que consegue se colocar e pensar mentalmente que você teria forças para se alegrar, para dizer, isso vai acontecer. É difícil. Por isso, no verso 3, Isaías trata de oferecer alguns imperativos aqui, forçando eles a ter esperança. Quem estava sem esperança, ele diz, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não tem mais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Isaías aqui usa palavras fortes para encorajar eles, dizendo, olha, fortalecei quem está desanimado, o pessoal aí que acha que isso não vai acontecer, mostrem para eles, eis o vosso Deus. Isaías aqui conclama o povo nesse momento de desesperança, a olhar para Deus, eis o vosso Deus, ele vem, ele vos salvará. A vingança vem. Você crê que Deus, ele está dizendo assim, vocês creem que o Deus que vocês servem é um Deus justo, é um Deus que pune o ímpio, é um Deus que não deixa a impiedade predominar?
ele vai punir os ímpios, ele vai punir os babilônicos. E ele oferece essa esperança, então, que um retorno aconteceria, um retorno glorioso, e esse seria um retorno marcado pela alegria. Pela alegria. E dessa forma ele termina a primeira parte desse encorajamento, mostrando isso. Agora, do verso 5 ao verso 7, Isaías continua mostrando esse encorajamento para eles, que esse retorno ele não seria só marcado pela alegria, mas ele também seria marcado pela restauração. Pela restauração. Quando você pensa na palavra restauração, o que vem na tua mente? Eu quero restaurar alguma coisa. Né? Restaurar o meu carro, restaurar minha prótese dentária, às vezes precisa, né? Restaurar minha casa, móveis. Né? Então, restaurar da ideia de quê? De você dar uma arrumada. Né? Tem algo quebrado, você precisa restaurar, você precisa fazer algumas coisas para restaurar. E é isso que ele está mostrando, que esse retorno, quando eles voltariam para sua casa novamente, eles seriam restaurados. Olhe comigo o verso 5 em diante. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Olha só. O que Isaías está nos mostrando é que, da mesma forma que a plena alegria é garantida através da salvação que Deus passaria a dar a eles, agora ele está mostrando que esse retorno, essa plena alegria, ela seria completada com uma restauração não só espiritual, mas como física. É interessante as figuras que ele está usando aqui, né? As figuras de cegos, surdos, coxos, mudos, certamente não eram figuras estranhas aos judeus. Se você lê no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, a gente vê vários surdos, coxos, mudos, cegos, ou sendo curados por Jesus no Novo Testamento, ou aparecendo no Antigo Testamento, porque essas eram figuras usadas para descrever não apenas doenças físicas, mas também uma condição espiritual. Por vezes, é o que nós acabamos de ler no texto de Isaías, mais para frente, quando diz que Jesus viria e os cegos veriam. Jesus fez milagre de curar pessoas cegas? Sim ou não? Sim. Mas Jesus também abriu os olhos de muitas pessoas que estavam cegas espiritualmente. Quando ele fala com Nicodemos, ele diz: você não consegue ver, né? Você precisa nascer de novo. Porque as pessoas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem compreender o que Cristo fez na cruz, elas não conseguem compreender coisas básicas da vida porque elas estão cegas espiritualmente. Então, o que Isaías está mostrando aqui é que esse retorno seria marcado por uma plena restauração, não só física, mas espiritual. Vocês, quando saírem dessa condição que vocês estão aprisionados, vocês vão ser curados por Deus, vocês vão ser restaurados espiritualmente, vocês vão passar a entender mais sobre Deus depois desse período de exílio, depois desse período difícil que vocês tiveram na vida de vocês. E olha o que ele continua descrevendo. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. É interessante nós vermos porque ele está usando aqui a figura desses animais, né? Cervos. Não sei aqui se algum de vocês já viu um cervo, mas costuma ser um animal bastante rápido. Costuma ser bastante rápido. E o que ele está mostrando aqui é que a língua dos mudos cantará e os coxos saltarão como cervos. Porque coxos são pessoas limitadas, pessoas que não conseguem caminhar, mas a alegria produzida no coração deles fará com que elas saltem como cervos. E agora, o que Isaías passa a mostrar na sequência do verso 6 é que essa restauração, ela não será apenas física e espiritual nas pessoas, mas ela vai ter um impacto em toda a terra de Israel. E aqui a gente precisa começar a ver como, por isso que, como essa profecia não está falando só para os judeus da época, porque certamente a terra ainda não está redimida. Olha o que ele continua dizendo no verso 6, na segunda metade: pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais,
crescerá a erva com canas e juncos. Então olha que interessante. A figura que ele está mostrando aqui, águas arrebentarão no deserto e tudo mais, é mais ou menos como a gente imaginar o deserto do Saara. Se você já viu alguma imagem do deserto do Saara, tenta imaginar, puxar na tua mente aí um deserto bem quente se transformando na floresta amazônica. É essa a figura, essa linguagem que ele está querendo nos mostrar. Ele está querendo mostrar como essa restauração impactaria toda a terra. Toda a terra. E veja, irmãos, o pecado afetou a criação. Nós podemos ver e desfrutar de muitas coisas belas no mundo, mas isso ainda não é a criação redimida. Nós ainda temos terremotos, nós ainda temos vulcões eclodindo, nós ainda temos maremotos, nós ainda temos tornados, nós ainda temos doenças sendo produzidas por animais ou por bactérias contagiantes dos próprios seres humanos. Isso demonstra que nós ainda aguardamos essa redenção plena, que fará com que a terra volte ao seu estado belo, volte ao seu estado perfeito, na qual Deus criou todas as coisas. E essa é a expectativa, essa é a redenção que nós temos como servos do Senhor. Agora, o que Isaías passa a nos mostrar nos últimos 3 versos, do verso 8 ao verso 10, é nos mostrar que este retorno ainda seria marcado por uma terceira e última bênção. Não apenas pela alegria, não apenas pela restauração, mas também pela segurança. Pela segurança. Quem não gosta de segurança, né? Quem não gosta de segurança é só quem vai acampar na selva na segunda de noite, né? Porque quem gosta de segurança fica em casa dormindo de boa no seu quarto. Mas a segurança é algo bom, é algo que nós precisamos. É isso que ele passa a descrever no verso 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Veja, irmãos, a segurança é garantida na descrição de um caminho. Ele diz, ali haverá bom caminho, o caminho se chamará caminho santo. E essa figura certamente era uma figura de fácil associação para os judeus, porque eles trilharam um caminho, eles trilharam uma estrada que conduziu eles até o exílio. Então, uma estrada de Israel até a Babilônia, eles seguiram esse caminho, mas agora na companhia dos seus inimigos, que levavam eles cativos. Agora, o que Isaías está demonstrando é que esse retorno, ele seria um retorno por esse mesmo caminho, mas será um bom caminho. Um caminho onde não haveria mais seus inimigos conduzindo eles, e esse seria um caminho chamado santo. Olha só o que ele diz, o imundo não passará por ele. Ou seja, se vocês foram até o exílio presos pelos babilônicos, os babilônicos não voltarão por esse caminho. Quem quer que ande por esse caminho não errará, nem mesmo o louco. E veja que ele continua mostrando a figura de animais ferozes, que era bastante comum na Ásia, na época dos judeus. Diz, ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. O leão era uma figura que existia nos tempos bíblicos na Palestina. Hoje eles estão praticamente extintos, né? Porque a única coisa que tem lá é bomba e guerra, né? Lá em Jerusalém e tal. Mas na época dos tempos, no período bíblico, a gente vê isso, a gente vê no Antigo Testamento um profeta sendo morto por um leão, a gente vê Davi matando o leão, a gente vê Daniel sendo lançado nas covas dos leões. A figura dos leões aparece, ela existia. E o que Isaías está demonstrando aqui é que nesse caminho, nesse retorno, não haveria leão, não haveria animal feroz, eles estariam seguros. Eles estariam seguros, os remidos andariam por este caminho. E agora ele conclui no verso 10 mostrando: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O destino deles é Sião,
O destino deles é a cidade santa, e como resultado disso, eles estariam agora novamente seguros, eles estariam longe da tristeza, longe do gemido, nessa cidade que aguardava eles, que era Sião. Então, irmãos, certamente, assim como os judeus ficaram bastante contentes e bastante felizes quando eles conseguiram novamente um território agora no século passado, os judeus, esses judeus aqui, eles retornaram, eles continuaram sendo perseguidos e tudo mais. Por quê? Porque Isaías está descrevendo mais do que esse retorno que eles teriam. Isaías está descrevendo aqui o retorno de todos aqueles que professam Cristo, de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, onde nós habitaremos na verdadeira Sião celestial, que é nessa terra plenamente redimida. Então, entenda que todos nós vivemos nessa condição que o povo judeu vivia de exílio, porque todos nós estamos no mundo caído. Todos nós estamos convivendo com o pecado e com pessoas pecadoras, e nós somos pecadores, e isso afeta bastante nossos relacionamentos, as nossas vidas. E a única forma de eu e você podermos desfrutar dessas bênçãos descritas aqui por Isaías é crendo em Jesus Cristo. É crendo no que Cristo fez por nós na cruz. É entendendo a nossa condição tão errada como os judeus, que se afastaram dos caminhos do Senhor, que foram exilados, que caminharam distante do Senhor. É nós entendermos isso, nós voltarmos o nosso coração para Cristo, nós se arrependermos, para que nós possamos desfrutar dessas promessas plenamente. Para que nós possamos começar a desfrutar ainda na terra de uma vida mais alegre, de uma vida mais satisfeita no Senhor, para que nós consigamos, ainda nessa terra, começar a desfrutar já dessa restauração na nossa saúde, na nossa vida espiritual. Quando você encontra Cristo, isso melhora tudo na tua vida. Isso melhora a tua vida financeira, isso melhora a tua vida espiritual, isso melhora a tua vida pessoal com outras pessoas, porque Cristo redime todas as áreas da nossa vida. Cristo te torna uma pessoa melhor. Cristo é quem realmente pode fazer algo de profundo e real no teu coração. E é isso o que Ele quer fazer diariamente nos nossos corações. E por fim, Cristo é quem nos oferece a verdadeira segurança. Nós vivemos num mundo onde a insegurança, onde o medo, onde isso impera na nossa sociedade, porque nós convivemos com pessoas más que buscam fazer coisas más, não é, Doneiro? Teve um assalto esses dias ali. Então, a redenção que nós temos, ela está em Cristo, que nos proporciona uma verdadeira segurança nele, que nos proporciona a segurança ainda nessa terra, crendo que, mesmo que se aconteça alguma coisa conosco, morrer é lucro. É essa segurança que Paulo tinha, né? Se me levar, tá bom, se me deixar, tá bom. É com essa confiança e com essa segurança que Paulo caminhava. E essa segurança que o Senhor quer nos oferecer através de Cristo. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, compreender o desafio do livro de Isaías. E essa é a minha proposta para esse mês de agosto. Eu quero pregar pelo menos mais um sermão no livro de Isaías. É nós nos desafiarmos a entendermos esses profetas do Antigo Testamento, que por vezes nós não gostamos de ler muito, nós não gostamos de, né, vou fazer minha devocional, vou para Mateus, vou para Efésios, que está tudo fácil de entender. Por quê? Porque esses livros a gente não entende muito. Então, a minha proposta é a gente buscar entender alguns textos, mesmo que seja desafiante, mesmo que por vezes a gente diz assim, mas não tem nada a ver comigo o que ele está falando aqui. A gente precisa entender, a gente precisa ir atrás, a gente precisa entender. Então, que o Senhor nos ajude nessa jornada. A gente vai voltar no mês de agosto, falar sobre isso, e no mês de setembro eu pretendo concluir a série que a gente estava fazendo sobre a família. Tá? Então, vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por ela nos direcionar, por ela mostrar o caminho que nós devemos seguir, e diante dessa promessa de um retorno glorioso, de um retorno seguro, de um retorno alegre, restaurado, nós pedimos que o Senhor nos encoraje através da tua palavra, ajude-nos a buscar compreendê-la, mesmo esses profetas que por vezes nos desafiam a compreender a tua palavra, pedimos que
Que o Senhor nos abençoe neste mês que se inicia, nos abençoe nas atividades que teremos ao longo da semana, para que em tudo isso o Senhor seja glorificado, Deus. Oramos pelos nossos irmãos que não estão aqui, aqueles que estão viajando, aqueles que vão viajar esse mês, que o teu cuidado, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, abençoando cada um nas suas atividades, nos seus trabalhos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.